Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está vendo esta videoaula. Este é um seminário apresentado à disciplina Sustentabilidade Empresarial, cujo docente é o professor Alex Nina e o acadêmico eu, Elias de Santos Albuquerque. Necessariamente, este vídeo tem como objetivo apresentar um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU. Nesta videoaula em específico, nós vamos abordar o terceiro objetivo, que é saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Antes de tudo, gostaria de trazer um conceito sobre saúde e bem-estar. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Sendo assim, não basta apenas estar sem nenhuma doença, é necessário estar bem consigo mesmo e com o corpo, sem sentir dores ou até mesmo tristeza. Temos o bem-estar físico. O bem-estar físico tem a ver com a prática de exercícios físicos. Além disso, os exercícios físicos aumentam a expectativa de vida e diminuem o estresse. Ou seja, é um fator externo, físico, que deve estar bem alinhado para que você esteja com saúde necessariamente. Também temos o bem-estar mental. O bem-estar mental ele está relacionado com o seu emocional, ou seja, suas emoções, com a alegria que você tem interiormente, atitudes positivas, além disso, paz interior, né? Uma pessoa mentalmente bem, ela tem todos esses atributos que eu mencionei anteriormente. Também temos o bem-estar social. O bem-estar social ele tem relação com as suas relações sociais de cada indivíduo. Relações com a família, no ambiente de trabalho e com a sociedade em geral a princípio. Ou seja, esse tripé é necessário, esses três fatores, para que você consiga estar bem, emocionalmente bem, fisicamente bem e socialmente bem. Ou seja, esses três fatores é necessário para que você esteja com saúde e bem-estar, segundo o terceiro objetivo proposto pela ONU de Desenvolvimento Sustentável. Esse objetivo ele foi desmembrado em algumas metas. Todo objetivo que nós temos, geralmente a gente desmembra ele em algumas metas a serem cumpridas, ou seja, ao longo que essas metas vão sendo cumpridas, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Um exemplo clássico, em relação ao objetivo de ganhar o jogo. Mas como eu vou atingir o objetivo de ganhar o jogo? Fazendo gols. À medida que eu for fazendo gols e conseguindo evitar que o adversário faça gols também, no final da partida, quanto mais gols eu fizer, tem a probabilidade de eu sair com a minha vitória, que é, a princípio, o meu objetivo. Sim, voltando. Meta 3.1. Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 nascidos vivos. Eu destaquei aqui a mortalidade materna. Inclusive, trouxe um gráfico, que é um indicador da razão de mortalidade materna, especificamente do Brasil. Aqui vocês vão ver que é do ano 2009 até o ano 2018, esses dados. Se vocês forem observar necessariamente os anos de 2018 até 2019, houve uma queda em relação à taxa de mortalidade materna. Em 2009 e necessariamente 2018. Você observa que houve uma queda em relação ao ano de 2009. Ou seja, houve uma evolução
necessariamente através de incentivos, investimento na área da saúde. Ou seja, foi um bom intervalo de tempo, né, 2009 até 2018. Nós observamos, né, que teve avanço da tecnologia, avanço de investimentos em políticas públicas, em hospitais públicos. Ou seja, essa mortalidade tem a tendência a cair ainda mais. E é uma das metas a serem atingidas pela ONU. Temos a meta 3.2. Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países, objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos, e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Eu destaquei, né, a mortalidade neonatal, que é a morte de recém-nascido, crianças que não chegaram a viver 28 dias a princípio. E inclusive eu trouxe um dado, né, estatístico, um gráfico para vocês, para a gente verificar aqui essa taxa. Esse é de 1999 a 2018. E se vocês forem observar essa relação de 1999 até 2018, a gente consegue observar uma queda. E essa queda tem a ver com esses avanços, né? Esse investimento que os estados, né, os países desenvolvidos, esses que estão em desenvolvimento, têm investido bastante em saúde pública, no treinamento e capacitação de seus colaboradores nos hospitais médicos, né? Ou seja, a qualidade técnica, o nível deles aumentou em relação ao ano de 1990. Ou seja, temos mais médicos, mais profissionais bem capacitados e uma infraestrutura muito boa para que possa, assim, né, podermos suportar o número e conseguir reduzir, né, o número dessas crianças, né, e dessa mortalidade neonatal e reduzir esse índice, né, esse indicador. Então, até 2030, este é uma meta a ser batida. E reduzir, né, de pelo menos 12 por mil nascidos vivos e também de crianças com menos de 5 anos para pelo menos 25 por 100 nascidos vivos. Temos a meta 3.3. Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Estamos no ano de 2021, o ano no qual estou gravando este vídeo, e estamos passando por uma pandemia. Ou seja, o nosso objetivo agora, nesse exato momento, é combater o coronavírus. Com o quê? Com vacinas. Foram desenvolvidas algumas vacinas e está correndo quanto tempo para que possa vacinar o maior número de pessoas, a população, para que não venhamos ter mais óbitos, mais pessoas vindo a falecer. Então, combater, no caso, essas epidemias, né? O coronavírus, a princípio, é uma pandemia, né, muito mais abrangente. E também, né, temos aqui essa meta 3.3 e destaquei a princípio a doença da tuberculose, né. A princípio trouxe um gráfico, um indicador para vocês da incidência de tuberculose por 100 mil habitantes. É um índice de 2000 a 2015. Um gráfico a princípio. Perdão. E se vocês forem observar, desde 2002, que o índice antes era 50 por 100 mil habitantes, e reduziu, né, aqui para mais ou menos, chegamos a 30, não necessariamente 30, né, mas estamos próximo desse indicador. Ou seja, através, né, do suporte técnico e do avanço de medicamentos, principalmente em relação à AIDS, né, é uma doença que mata bastante, inclusive mata bastante crianças na África, e que é uma doença que ainda não tem cura, mas porém tem coquetéis, né? Tem vacinas, medicamentos que conseguem prolongar a vida dessas pessoas.
ou seja, investir na infraestrutura, nesses medicamentos, em pesquisas, para que se possa combater e reduzir, no caso, essas mortes por essas epidemias. E é uma das metas que visam ser alcançadas até 2030 pelo terceiro objetivo, né? Saúde e bem-estar, propostos pela ONU. Meta 3.4. Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. A taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes, mellitus e doenças crônicas respiratórias. Ou seja, até 2030, né, reduzir um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. Ou seja, prover, né, a questão da prevenção e tratamento. Promover, além disso, né, a saúde mental da pessoa. Temos aqui o índice, né, da mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes e doenças crônicas respiratórias. Também temos a taxa de mortalidade por suicídio, né? Inclusive, né, estamos passando por uma pandemia, como havia dito anteriormente, e várias pessoas, né, tiveram que ficar em isolamento social para se cuidar, né, prevenir que viesse a pegar o vírus e a falecer. Tiveram que estar em um isolamento social. Porém, com o isolamento social, ela acabou despertando problemas psicológicos, problemas mentais, que levaram ao suicídio, inclusive. Ou seja, essa meta 3.4, ela visa combater essas doenças não transmissíveis e também combater a questão da mortalidade por suicídio, né? A questão da depressão, ansiedade, crises do pânico, inclusive. Meta 3.5. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas, entorpecentes e o uso nocivo do álcool. Cobertura das intervenções farmacológicas, psicossociais, de reabilitação e de pós-tratamento, para o tratamento do abuso de substâncias. Consumo nocivo de álcool, tendo por referência o limiar nacional definido para o consumo de litros de álcool puro per capita, pessoas com 15 ou mais anos por ano. A questão da prevenção, né, o controle e o cuidado, né, para que pessoas com, no caso, 15 ou mais anos, ou seja, adolescentes, venham a ter contato com o abuso, né, o uso excessivo de drogas, entorpecentes, também o uso nocivo, né, do álcool, ou seja, dependentes químicos. Ou seja, prevenir, né, em relação àquelas pessoas que são dependentes, dar o cuidado necessário para aqueles que precisam e também evitar, né, para que crianças, adolescentes venham usar essas coisas ilícitas e ilícitas também, né, de uso descontrolado, né. Então é necessário, através da educação, mostrar, né, e criar políticas públicas para que venha se prevenir, né, evitar que isso aconteça. Ou seja, o lugar de criança é estudar, né, se dedicar e não estar única e exclusivamente, né, dependente, né, de álcool e drogas e afins. Meta 3.6. Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidente em estradas. Temos aqui um indicador que mede a taxa de mortalidade por acidente de trânsito no Brasil. Temos aqui especificamente do ano de 2000 a 2019. Se vocês forem observar, houve uma redução comparado ao ano de 2000. Especificamente, aqui em 2012, houve um aumento. E também, sucessivamente, até 2019, houve uma certa redução. Essa redução tem a ver justamente com a questão do controle, né, do poder público, fiscalização em estradas, intervenção do poder público em criar políticas públicas, como temos uma lei no Brasil chamada a Lei Seca, né, que ela tem como objetivo prevenir para que pessoas, após ingerir bebida alcoólica,
venham a cometer ilícitos, né? Por exemplo, cometer acidentes, comprometendo não apenas a sua integridade física, mas a integridade de terceiros, de outras pessoas. Ocasionar um acidente não trazia apenas prejuízos materiais, mas muito além disso, né? Pode, por exemplo, tirar a vida de um pai de família, ou inclusive de um certo grupo de pessoas que estejam reunidas. Então, leis, né, inclusive, serem criadas, né, e algumas atualizadas para evitar que isso aconteça. A fiscalização em estradas públicas, utilizando, né, por exemplo, a PRF e outros, né, sistema de segurança, para que possa reduzir esse nível, né. Observamos que de 2000 a 2019 houve uma redução. Mas com o avanço da tecnologia, né, investir mais e prevenir que mais mortes sejam evitadas e acidentes, né, em relação a este assunto. Temos a meta 3.7. Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Proporção de mulheres em idade reprodutiva de 15 a 49 anos que utilizam métodos modernos de planejamento familiar, ou seja, ter o acesso à educação e suporte necessário para que ela tenha acesso a esses métodos modernos de planejamento familiar, né? Em relação à prevenção, né? No caso, como nós vimos na meta anterior, a prevenção de crianças morrendo prematuras, né? A mortalidade neonatal que nós vimos anteriormente. Número de nascidos vivos de mães adolescentes, grupos etários de 10 a 14 anos e de 15 a 19, por 1.000 mulheres destes grupos etários. Ou seja, um grupo que tem o acesso, um suporte necessário para que não venha a acontecer nenhuma complicação. Em relação, inclusive, né, quando a mulher está no início de uma gravidez, geralmente ela faz o pré-natal, ou seja, tem um protocolo a ser cumprido para evitar, né, possíveis doenças, detectar não tão tarde e ter a prevenção, né. Ou seja, essa meta 3.7, ela visa, né, garantir a questão da saúde sexual e reprodutiva e incluir também o planejamento familiar, promovendo a informação e educação e saúde, né, àqueles que precisam. E também deve ser aplicado em estratégias e programas nacionais. Meta 3.8. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. Risco financeiro, destaquei para vocês aqui. Inclusive trouxe uma tabela, né, com o índice da proporção de pessoas em famílias com grandes gastos em saúde em relação ao total de despesas familiares. A princípio, pela nossa Constituição Federal de 1988, nós temos direito fundamental ao mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, a princípio, ele tem a ver com a questão do ser humano conseguir, com o seu salário adquirido pelo seu esforço, no caso o salário mínimo, expresso por lei, conseguir saciar suas necessidades fisiológicas. Por exemplo, ter o que comer, ter uma educação, ter acesso à saúde, né, ao hospital, a ter um bem-estar, um momento de lazer consigo e também conseguir satisfazer a necessidade de seus dependentes. Ou seja, não necessariamente precisa que, por exemplo, a pessoa ganhe o salário mínimo dela e ela gaste todo com questão de saúde, não. Justamente esse objetivo 3.8 visa evitar isso, ou seja, proteger na questão do risco financeiro, para que isso não venha a acontecer e ela possa, no caso, ter acesso a todos esses bens sem gastar além, no caso aqui a tabela mostra, né, a proporção de 25% em relação ao total de despesas familiares em 2008. Ou seja, não gastar muito além daquilo que a pessoa ganha, necessariamente.
Meta 3.9. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo. Temos aqui a taxa de mortalidade atribuída a fontes de água insegura, saneamento inseguro e falta de higiene. Temos o índice aqui de 2000 até 2015 e nós vemos que na prática, e inclusive no gráfico, né, não teve uma evolução tão grande assim, né, em comparação. Inclusive, né, aqui na região norte do Brasil, o nível de saneamento é muito precário. Alguns estados, incluindo o estado do Amapá, não tem saneamento básico. Ou seja, a contaminação e poluição do ar e água do solo é evidente. Ou seja, causa um prejuízo devastador tanto ao meio ambiente, como também às gerações futuras, inclusive. Ou seja, afeta toda a população como um todo. Então, essa meta 3.9 visa reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por esses produtos químicos perigosos, além da contaminação e poluição do ar e água e também do solo. Meta 3.A. Fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países conforme apropriado. Prevalência de fumantes na população de 15 ou mais anos. Vamos voltar um pouco. Ou seja, a prevalência de fumantes na população de 15 ou mais anos. Ou seja, ter o controle de forma estatal, né, do poder público, né, em relação a não apenas à economia, né, porque a gente vê que a questão do tabaco, né, movimenta a economia como um todo. Mas também tem esse controle, né, para que pessoas, no caso de 15 anos, né, ou mais, no caso de 15 anos, adolescentes, venham a ter contatos e ficar dependentes quimicamente. Ou seja, através da informação e educação, o poder público pode prevenir que isso aconteça. Para que crianças e adolescentes não fiquem dependentes no caso de substâncias químicas, né, de entorpecentes, por exemplo. Ou seja, reduzir e ter esse controle estatal. 3.b. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo TRIPS sobre flexibilidades para a proteção e saúde pública, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos. Ou seja, nesse caso, a meta 3.b é em relação a apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos a doenças transmissíveis e não transmissíveis. A gente passa por uma pandemia no ano de 2021 e nós vimos o quão é importante a relação de avanço tecnológico, avanço científico para que possamos desenvolver doenças para combater essas pandemias. Ou seja, países em desenvolvimento proporcionaram acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha. Que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizar plenamente as disposições do Acordo TRI sobre flexibilidade para proteger. Achei. Para proteger a saúde pública, em particular, proporcionar acesso a medicamentos. E também, né, afirmar o direito de países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo TRIPS sobre flexibilidade para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos. Ou seja, não apenas para pessoas da alta sociedade,
mas também para aquelas pessoas que não têm como, por exemplo, arcar com tratamentos, medicamentos de custo elevado. Então é necessário propor propor e dar acesso a esses medicamentos para todos. Meta 3.c: aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Número de profissionais de saúde por habitante. Ou seja, nós vemos, através da pandemia, que infelizmente muitos estados, de alguns países, por exemplo, o Brasil, alguns estados não havia médicos suficientes para a demanda de habitantes. Ou seja, várias pessoas ficando doentes, contaminados pelo coronavírus, só que tinha poucos profissionais capacitados e profissionais à disposição. Ou seja, a meta 3.6 é fornecer e ter, que cada país, cada nação soberana tenha o número essencial necessário para que profissionais da saúde, capacitados e treinados tecnicamente, venham atender a demanda necessária, para que não venha acontecer o que aconteceu, inclusive na pandemia, várias pessoas sendo infectadas e tendo um colapso no hospital, nos pronto-socorros, porque não tinha infraestrutura e também não tinha médicos, pessoal treinado, capacitado para lidar com aquela situação. Meta 3.d: reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. Capacidade para regulamento sanitário internacional e preparação para emergência de saúde. Bom, essa é as nossas referências do IBGE, objetivo 3 de boa saúde e bem-estar. Também temos aqui o site do Santos. Saúde e bem-estar são fatores fundamentais para a qualidade de vida de um indivíduo. Para ter saúde é necessário estar bem física, mental e socialmente. Além disso, tem um vídeo do Geraldo, ODS 3, Saúde e Bem-Estar, Propósito, Dados e Exemplos Práticos e Científicos. Esse vídeo é muito interessante, muito bom, de um professor que explica melhor em relação ao ODS 3. E eu indico, caso você queira se aprofundar ainda mais, ter um complemento desse seminário, assistir essa videoaula que está disponível aqui nas referências e vai contribuir para o seu conhecimento, não só acadêmico como pessoal, Então é isso, finalizamos esse seminário. Agradeço a todos que estão vendo e chegaram até o final. E muito obrigado e até a próxima.